Dicas de escrita para você que não pediu, mas vai ganhar mesmo assim. Hoje eu vou falar sobre como iniciar o seu livro, como deve ser o parágrafo inicial, como deve ser a primeira frase do seu livro. A verdade é que você pode começar o seu livro literalmente da forma que você quiser. O que o escritor precisa ter em mente é o objetivo que ele quer com isso. Todo escritor precisa querer fisgar o seu leitor, fazer com que ele se interesse pela história, a partir do parágrafo inicial, a partir de preferência da frase inicial do livro. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, em que as pessoas se interessam rapidamente por uma coisa e perdem esse interesse com muita facilidade, e que os primeiros segundos são importantes, por exemplo, para a pessoa decidir se vai assistir um filme ou se vai passar para o próximo, se vai passar adiante, é essencial que o escritor tenha isso em mente, que dependendo da forma como ele abrir o livro, como ele começar a sua história, ele pode perder leitores ou pode conquistar a atenção deles. Você pode iniciar o seu livro fazendo uma descrição do ambiente, do cenário. Você pode iniciar a sua história contando alguma cena de ação, a partir de algum momento de ação de algum personagem. Você pode começar da forma como você quiser, você só precisa ter em mente isso. A sua intenção é fisgar o leitor. Então você precisa de um início que instigue a curiosidade, que instigue a vontade de entender o que está acontecendo ali. Eu vou ler aqui alguns inícios de livros, algumas frases iniciais, alguns trechos iniciais, para vocês terem uma ideia de como que as pessoas iniciam os livros e refletir se isso funciona para você. Se a partir dessa frase inicial você tem vontade de ler o restante da história, de conhecer um pouquinho mais sobre a história. Eu vou passar aqui para alguns livros nacionais. Ploar, Sobrevivência no Ártico, que é do Guilherme Cecílio Lima, um autor aqui da minha cidade. No prólogo, ele fala: Clara estava em um misto de aflição e ansiedade, devido, em grande parte, à sua criança interior, que clamava em seu peito para sair, mas que era reprimida pela adulta de 36 anos, visto a importância de manter a compostura profissional diante daquela porta, que se tornara a última barreira a ser aberta antes de seu sonho de infância concretizar-se. A gente tem aqui a apresentação de uma pessoa, da personagem, da idade da personagem e também das emoções que ela está sentindo. E aí a gente fica instigado a descobrir por que ela está se sentindo assim, com tanta vontade de quebrar as regras de compostura sociais que exigem e deixar a criança, os sonhos de infância, despertarem ali. Atlantis, a profecia. Luiz não tirava os olhos do monitor em sua frente. Tinha medo até de piscar e perder alguma coisa, qualquer detalhe que era transmitido pela câmera do submarino robô. A gente sabe que o personagem aqui, a apresentação do personagem é de alguém que está monitorando uma câmera submarina e que está vendo alguma coisa muito instigante. Dá vontade de descobrir o que é que ele está vendo? Eu vou ler agora o início de Água e Vento, que é um livro de minha autoria. Esse livro começa assim: O que está fazendo aqui, Ana? A mulher suspirou. Não podia sentir a aproximação do Senhor do mesmo jeito que sentia um ser humano. Mas Lianos nunca a surpreendia, tanto pelas cores que ele emanava, coisa que só ela podia ver, tanto porque havia certa previsibilidade nos aparecimentos inoportunos do elemental, sempre pronto para incomodá-la. Esse livro aqui ele começa com uma cena. Nós temos uma mulher, a Ana, e o aparecimento de um elemental, de um senhor que veio, segundo ela, para perturbá-la. A gente fica curioso para saber o que é que esse elemental está aparecendo e o que é que ele quer saber que essa mulher está fazendo ali. Eu vou mostrar agora dois inícios aqui em que uma única frase é suficiente para gerar curiosidade, pelo menos em boa parte dos leitores, especialmente os leitores de fantasia. O Stephen King começa A Torre Negra 1, O Pistoleiro, uma série que tem 8 livros, da seguinte maneira: O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Essa única frase é suficiente para a gente imaginar: quem é esse homem de preto? Quem é esse pistoleiro? Por que está fugindo no deserto? Que deserto é esse? Como chegou a essa situação? Essa única frase é suficiente para a gente ter vontade de entender um pouquinho mais da história, ler o próximo parágrafo, entender o que está acontecendo ali. É o mesmo princípio do início desse livro aqui, Mistborn, Nascidos da Bruma, é uma trilogia do Brandon Sanderson. O Herói das Eras, que é o livro 1. Olha como ele começa.
Marsh lutava para se matar. Essa é a frase. Marsh lutava para se matar. Por que ele estava lutando para se matar? É algo que não é fácil para ele fazer. É algo que ele não consegue fazer. Por que ele não consegue fazer? Porque ele quer se matar. Qual que é o impedimento? O que está acontecendo nessa história? É isso. Começar um livro é fácil. Tem várias formas de você começar. Você não pode perder o foco no seu objetivo, que é fisgar o leitor, e tem que pensar se aquela frase é instigante o suficiente, se aquele inicinho de história vai dar vontade na pessoa que está lendo de entender o que está acontecendo depois daquilo. Você pegasse um livro que está começando exatamente como você está começando o seu, você teria vontade de ler o próximo parágrafo? De descobrir o que vai acontecer na próxima página?